Eu quero ser um governador em que a imprensa não tem hora para estar do meu lado onde eu estiver. Porque vocês são os olhos e os ouvidos da população nesse momento, e o telespectador sabe disso. Como é que o senhor imagina, candidato Medina, a relação com o Poder Legislativo? Que bancada o senhor imagina conseguir eleger para fazer a indispensável maioria na Assembleia Legislativa? Porque tudo que se ouve é que não se consegue governar se o Legislativo não for simpático ao Palácio Piratini. Como é que o senhor vai estabelecer esse jogo? Só complementando, se tu me permite, Brito, nessa tua pergunta, que o senhor disse antes, exatamente nesse sentido, o senhor disse preencher com um cargo técnico. Isso o senhor sabe que é um desafio, né? Fugir das indicações políticas por uma questão de conjuntura política, muito em função do Legislativo, que vai pressionar sempre na base de apoio ao governo. Sábias palavras, muito bem colocado essa questão. Eu penso que, para ser governador do estado, evidentemente que o povo gaúcho tem que escalar um time de deputados estaduais e federais para nos representar adequadamente e, me atrevo a dizer, renovar esse time, escalar novos jogadores para dizer não a essa política que nós estamos acostumados a ver. O PRP e o PTC estão oferecendo à sociedade gaúcha uma nominata de candidatos qualificados e que a principal característica é o caráter do candidato. Aliás, eu até tenho dito nas reuniões que tenho participado aí, que o povo gaúcho não deve só olhar o tamanho da coligação, o tamanho do partido, mas ele deve focar principalmente o tamanho do caráter do candidato. O PRP e o PTC tem candidatos aí que estão com motivação, tem muito amor ao Rio Grande e ao Brasil, qualificação pessoal, tem uma espiritualidade desenvolvida que é fundamental para o equilíbrio da nação e o desenvolvimento da espiritualidade. E tenho certeza que, com poucos candidatos que o PRP colocou, por exemplo, só temos o Coronel Esparta candidato a deputado federal. Mas como? Isso aí contraria toda a lógica? Não contraria se o eleitor botar no coração dele, como eu quero que ele me bote no coração dele, para ser governador desse estado, elegendo o Coronel Esparta, elegendo o João Carlos Rodrigues, meu vice-governador, o Roberto Gross, e todo aquele time seleto de pessoas que vêm com o mesmo espírito que vocês estão me entrevistando aqui agora. Vocês querem o bem do Rio Grande. Vocês estão aqui com um caráter de um profissionalismo elevado. Esse é o caráter dos meus candidatos. E lembro que as pessoas, Brito, elas podem votar na legenda. Então, gostei do que o Medina falou. Vou votar de cima a baixo na legenda do PRP, do PTC. Isso vai me dar uma bancada ali de 5, 6 deputados estaduais que vai me permitir governar. E, fundamentalmente, não vou excluir a sabedoria, a experiência dos parlamentares que nós temos aí já e que o povo vai escalar ou não. Eu tenho trânsito com todas as bancadas, sem exceção. O governador Rigoto me encarregou várias vezes de ir a Brasília representando a questão da defesa civil. Eu visitei todos os gabinetes dos deputados federais lá presentes, fiz emendas de bancada com a participação de toda a nossa bancada federal, uma bancada federal aguerrida. Nós temos aí novos proponentes a este cargo. O gaúcho é só prestar atenção no debate. Ele tem que contrariar aquela regra de que o IBGE diz assim, olha, o eleitor deixa para escolher o candidato na última hora. Eu quero que o eleitor entre ali no meu site, ali no meu blog, é só botar Haroldo Medina do Google e vai ver toda a minha trajetória de vida, essa ferramenta fantástica. Haroldo sem H. Haroldo sem H. Tá certo? Haroldo, o pai e a mãe aí, quando me batizaram lá em 31 de março de 64, com o nome, foram lá, olharam o dicionário e disseram assim, Haroldo, olha, um nome de origem germânica aí, representando toda essa miscigenação que tem aqui no Rio Grande, alemães, italianos, japoneses, e todas as etnias que formam o povo gaúcho tão rico e tão grande. O pai olhou lá, eu que tenho origem italiana e alemã, um pouco árabe também, olhou lá, Haroldo, aquele que comanda o exército. Esse é o significado da palavra. Eu não quero comandar exército nenhum, eu quero ser o comandante instalado pelo povo gaúcho para liderar essa nova caminhada dos gaúchos para um Rio Grande maior do que aquele que nós vivemos hoje. O senhor nasceu em 31 de março de 64? 31 de março de 64. Olha que coisa incrível. Que simbologia, hein, candidato? Esse nome aí. O pai, a mãe ligou para o pai tinha um Jeep e o exército barrou ele na estrada, né? Eu nasci em Livramento também, fronteira, aí o exército fez uma barreira na estrada. O pai apavorado, a mãe tendo lá, entrando no trabalho de parto.
O meu pai não conseguiu passar a barreira, teve que voltar a São Gabriel, arrumou carona numa Kombi, que terminou passando, chegou no dia seguinte. E a minha mãe foi socorrida por um soldado da Brigada Militar. Então isso é uma coisa que eu carrego comigo por toda a minha vida. Por isso que eu quero que os gaúchos sejam melhor governados. Porque tem lá no coração essa admiração pela Brigada Militar. Tanto que vendo isso e ouvindo essa história do pai e da mãe, que foi socorrido por um soldado da Brigada, que me levou lá para a maternidade de Santa Maria, eu dou a minha vida pelo povo gaúcho, com um caráter que ficou impregnado na minha alma por essa história de vida. Desculpe. Vamos ao intervalo comercial e depois retornamos para fechar a primeira parte do programa, dividida em 2 blocos com o candidato Haroldo Medina. Os 2 blocos finais serão com o candidato Monserrat Martins. E a cronometragem...